Olá, amigos, sou o Ronaldo Trescente, do podcast Pode Integrar, das lives ILPF. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast Pode Integrar, onde hoje eu tenho a grande honra, a satisfação, a alegria de estar contando aqui com a participação de um grande amigo e de longa data. É uma pessoa que tem uma experiência incrível com o plantio direto e, mais atualmente, sistema plantio direto. É o colega João Celso Halber, que veio do Rio Grande do Sul nos anos 1980 e foi um dos pioneiros do plantio direto aqui no Cerrado, mais especificamente na região de Brasília e em torno, na cidade de Formosa, Goiás. Aqui que está tudo na região da RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, que abrange Formosa, Cristalina, Unai, Paracatu, Lusiânia, certo? João Celso Halber, seja muito bem-vindo, Estou muito feliz mesmo, de coração, em estar recebendo você, A gente que nós fizemos alguns trabalhos juntos lá, para trás, no começo aqui, batendo cabeça na adoção do plantio direto, a consolidação. Então, estou muito contente, seja bem-vindo e é isso, Diga aí o seu oi pro pessoal e a gente quer saber um pouquinho mais, João Celso? Um pouquinho mais de você, contar essa história bacana de vida, como pessoa, como profissional que tem contribuído aí decisivamente, para adoção e, eu diria assim, também consolidação do plantio direto aqui no Cerrado. Bem-vindo, João. Beleza, obrigado, Ronaldo. Prazer meu. É uma satisfação poder abordar esse tema que ele não tem fim, é um processo de aprendizagem constante. Por mais que o tempo esteja passando, a gente tem claro que é necessário ir aprendendo, ir evoluindo com esse processo, com esse sistema. Eu sou natural lá do Rio Grande do Sul, me graduei em agronomia na UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Isso. Tem uma vocação muito da escola, porque nós somos, nosso grupo da agronomia foi o primeiro grupo a ter a matéria ecologia. Então, nos abriu bastante o procedimento de entender que nós ia ter que praticar um processo já mais conservacionista, vamos dizer assim, E tive também a grande satisfação de o nosso paraninfo, quando nós formamos, foi o professor Lutzenberg. Ah, sim, eu também estudante, tive uma aula magna com ele, então ele, a Primavesi, já vinham semeando essa ideia de uma agricultura de base mais biológica, João Celso? E o Lutzenberg, só para lembrar, assim, ele falou uma frase lá na nossa formatura, ela me marcou para sempre, Então ele disse assim, vocês agrônomos, vocês devem ser mensageiros de uma proposta de conservacionista, de uma agricultura moderna, porque a natureza, ele falou assim, a natureza ela não tem como se defender. A defesa da natureza é uma espécie de vingança. Isso nos marcou demasiado, Então vamos dizer, recordo isso porque, veja, lá atrás já tiveram essas pessoas que nos levaram a assumir o compromisso de fazer um processo agrícola conservacionista. Muito bem, João Celso, Que cidade você nasceu no Rio Grande do Sul? Eu nasci em uma cidade pequena lá chamada Tapera, próximo a Passo Fundo, Carazinho ali, no Planalto Central. Perfeito. Tapera tem produtores da colonização aqui do projeto PADEF, que é o Programa Assentamento Dirigido Distrito Federal, COPADEF, que deu origem a COPADEF, que são produtores que vieram de Tapera. E outras cidades, outras Soledade, eu não sei agora nomear. Eu conheci aqui, eu estava na escola, lá em Pelotas,
quando surgiu o programa PADEF, um professor nosso do primário, o Celestino Golfeto, a irmã dele e um sobrinho pediram se eu não queria dirigir um Passat, vir até conhecer o PADEF. Então eu conheci o PADEF 76, 7 por aí, quando esse pessoal estava chegando. Então, assim, a primeira imagem que eu tenho desse cerrado, desse projeto, que é magnífico, né, no sentido global, então foi o primeiro contato que eu tive com essa região aqui, já que tu cita o PADEF. Meu amigo João Celso, eu costumo dizer que o PADEF, né, na minha percepção, foi a reforma agrária que deu certo no Cerrado e no Brasil. Sim, mas senhor. Como que, então, né, você veio como estudante conhecer a região e depois como profissional? Como é que o Gauchinho veio parar aqui no Cerrado? Pois, rapaz, o processo migratório era bastante acentuado, né? E a gente já tinha, assim, com essas pessoas que eram conhecidas, que saíram de lá com família, e então eu vim buscar trabalho. Na verdade, quando eu estava graduando, eu ia trabalhar no IRGA. Correto. Instituto Rio Grandense de Arroz, né? De arroz, né? Aí, e como a secretaria naquela época, o governador que assumiu, ele era de outro grupo lá, então nós que estávamos estagiando, saímos, né, por pedido, assim, então, digo, não vai dar por aqui, então eu vim atrás do pessoal que eu conheci no Cerrado, e então, em 82, 83, eu me estabelecia em Formosa, trabalhando com assessoria, assistência técnica, conveniado com o crédito rural, e fui aí trabalhando. Perfeito, maravilha. Muito bem, conta um pouquinho para nós também, né? Depois, você aqui na região, você procurou, né, se aperfeiçoar, foi fazendo especializações, né? Como que foi isso aí nessa trajetória sua profissional? Como que foi seu aperfeiçoamento inicial, né? Contando que você veio para cá e a gente não tinha ainda plantio direto, né? Estava aí nos primórdios, estava consolidando lá no Paraná, exatamente, alguma coisa do Rio Grande do Sul. Aqui a gente não tinha nem muita ideia que dava certo fazer. Então conta um pouquinho para nós aí, você que foi né, fazer especialização. Ronaldo, ali foi o seguinte, né? A gente, para poder exercer a atividade como agrônomo, especialmente conveniado com o crédito rural, tinha que especializar no Cerrado. Sim. E de cara, né, eu caí dentro do CPAC. CPAC é o Centro de Pesquisa Agrícola de Cerrado, né? Sim, senhor. Então ali, né? Embrapa, hoje Embrapa Cerrados. Exatamente. Então na Embrapa Cerrados nós fizemos um curso, não lembro quanto tempo, de entender um pouco do bioma, né? do solo, né? Do Cerrado. Ali eu conheci já o professor Diama, conheci outras figuras aí, o professor Venceslau Gueder, né? Venceslau, né? Que depois a gente teve esse contato no UNB, e outras figuras, né? Mas vamos dizer assim, o centro mesmo era entender um pouco do solo do Cerrado. Elmar Wagner, provavelmente, né? Saudoso Elmar. Tranquilo. Então, né, fizemos essa aproximação aí para trabalhar um pouco com o tema, vamos dizer, dominar agronomicamente o processo agrícola aqui no Cerrado, né? Perfeito. E quando você, e por que você resolveu virar a chave para o plantio direto? Ronaldo, foram dois grandes motivos. Esse, vinha bastante gente do sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul, né? E para nós convencer eles a usar, bota aí 400 quilos de adubo por hectare, porque lá no sul era 2 por 1, 3 por 1, eles falavam assim, né? Menos da metade do que isso, né? Então, para tu convencer, especialmente o pessoal italiano, vamos dizer que é muito... Aí, italiano não é pão duro, é controlado. Tá bom. Então, né, nós inventamos e foi colocado que, nos 4, 5 anos,
nós ia ter já uma reservinha de fósforo, nós ia ter uma reservinha de potássio e podia começar a reduzir. Então, quando chegou no 4º, 5º ano, nós começamos a ideia de reduzir, até o pessoal exigia, né? Opa, vamos reduzir 50 quilos, 100 quilos. Reduzir adubo, reduzir a produtividade. Digo, mas já tem um pouco de fósforo, já tem um pouco de potássio. Aí, Ronaldo, eu já estava aí com alguns anos, né? Uns 5, 6 anos na agricultura. Então, eu peguei, eu fazia análise de solo, eu fui no laboratório, peguei análise de solo já desse tempo todo, e chamou muito a atenção um processo que nós percebemos que a matéria orgânica estava caindo. Perfeito. Foi o tchan, digo, opa, alguma coisa está acontecendo nesse solo aí. Era toda a base de grade, arado e tal. E o processo erosivo, que era visível, né? Perfeito. Era marcante o processo erosivo. Mesmo nessas áreas planas nossas, né, João Celso? Predominantemente planas, né? A gente tem dados aí de perder 6, 8 toneladas de solo por hectare ano. Imagina isso. Nossa. A gente escolhia 2 de soja, começando o milho, colhendo 4 toneladas. Imagina tu perder o dobro de solo. Era comum nós atolar nessas baixadas por aí. Assorear, né? Então foram esses dois pontos, né? De o cara, eu não posso estar participando de construir um deserto aqui. Perfeito. Minha vocação é outra. E aí começamos, então, a fazer os primeiros ensaios, né? Com o plantio direto. Você chegou por exemplo, fazer alguma viagem, participar de algum evento de plantio direto, né, que já vinha acontecendo, ver alguma iniciativa que já tinha no Sul, né, principalmente o Paraná, com o Clube da Minhoca, os Clube Amigos da Terra, né, que são a Clube da Minhoca, precursor dos Clube Amigos da Terra. Você viu alguma coisa, participou, teve alguma coisa a mais que te impulsionou para o plantio direto? Não, o desafio era aqui mesmo, mas claro, né? Em alguma viagem que eu fiz para o Sul, eu participei, por exemplo, do primeiro encontro do plantio direto lá em Cruz Alta. Né? Como, perfeito. Assim, né? Era uma zona de solo frágil, né? O processo erosivo lá também, então já estavam aí caminhando, né? Era um processo também iniciando, mas já estava sendo divulgado. O pessoal do Paraná em si, que são as grandes figuras, né? Eu não tive o prazer de visitar. No começo, né? Não conhecer no início. Perfeito. Mas aí, logo na frente, né? Então a gente concentrou aqui, né? E, por exemplo, na primeira experiência que eu fui fazer já aqui, um pouco mais pública, eu ouvia falar de uma figura que estava ali por Morrinhos, né? Fazendo alguma coisa para plantio direto, e lá eu citei. Quando me perguntaram algumas coisas, nós estávamos metidos numa palhada de trigo, uma plantadeira... Já tem uma desconfiança de quem seja essa figura. Então, a plantadeira embuchava, né? Por causa do trigo, uma plantadeira que não tinha disco de corte, tentando adaptar ali, na verdade a gente não conseguiu. Então eu citei, que eu ouvi falar e tal, e a pessoa levantou o dedo. John Landers. John Landers, então, inglês maluco. Ali então conheci. Um abraço para ele, né, João Celso? Nosso grande amigo, John Landers. É uma felicidade, né? Encontrar uma figura dessas, né, já no início. Sim. Então foi. Isso nos anos 1980. 86, por aí. 86. Perfeito, maravilha. Tá, muito bem. E aí você começou o trabalho de plantio direto em Formosa com o Grupo Ampessan, foi isso? Eu comecei, Ronaldo, numa lavoura minha. Eu plantava ali perto de Formosa. Certo. E eu fui agraciado, vamos dizer assim, com uma empresa que desenvolveu a primeira plantadeira de plantio direto, né? Eu não estou fazendo propaganda, mas foi a... Tem que falar o nome. Foi a Semear, não tem problema, né, aqui não que tem. Fez a par. E eles subiram no Paraná, aqui no Goiás, e Formosa foi a última lavoura, chegaram ali em dezembro.
Sim. Então, como... veio uma máquina demonstrativa. Exatamente, técnicos aí ainda terminando a máquina, Sim. né? Tavam naquele momento estavam terminando Era a mudança da par para PS? Não, da PS para par. Da PS para par. Isso. Perfeito. Né? Então, estavam terminando de desenvolver o guilhotina. Ah, tá? Sim, então, sim. eu peguei... Disco de corte e a guilhotina. Isso. Eu consegui uma semente de milheto. Em outubro, joguei milheto na área e deixei. Imagina aqui em dezembro, tapava o trator de alto que já estava. Perfeitamente. E estava na beirada da estrada. Fiquei famoso. Né? Esse cara é louco. Né? Como é que vai fazer uma lavoura? Vamos internar esse cara. Em cima disso aí, né? Então foi a minha experiência exitosa, né? Certo. Foi com essa máquina aí. Na sequência, então, eu fui... como aquilo deu certo, o Ampessan, então, me chamou, me fez uma proposta. Então, vamos viabilizar. Então, lá no Ampessan, a gente começou realmente do zero, adaptando máquina. Porque não tinha máquina comercial. Não tinha máquina, é verdade. Ainda, né? Então, nós trabalhamos vários anos adaptando máquina para indo para o plantio direto. Interessante. Eu também, a minha experiência, né, pessoal, com o plantio direto foi mais ou menos nessa fase também da mudança da Semeato, né? A gente foi por acaso. A FT comprou uma área em Cristalina, que era uma área de pastagem, numa antiga fazenda do saudoso Souza Lima, né, que trouxe a soja para cá. E era uma área de pasto. E nós implantamos um pivô para poder fazer a multiplicação de semente genética básica. E eu não sabia que tinha banco de semente de braquiária. E plantamos arroz para amansar a terra de pivô, né, e depois entrar com a soja. E não tinha herbicida que funcionasse tão bem. Nós aplicamos um produto, à época, eu me lembro, ficou tão marcado, né? Foi para o DNA, era Furori. Ele segurou o arroz e deixou a braquiária vir. Nós perdemos um pivô, né, para a braquiária. E aí o que fazer? Né, não tinha mais. Então era mudar para o plantio direto. Final dos anos 1980. Exatamente. Certo? E aí então batemos cabeça, fomos recorrer também a Semeato, né, e foi desafio. Por sorte, a FT já tinha uma fazenda no Paraná, Ponta Grossa, né? O Francisco Terazava, um abraço para ele também, seu Chico, né? E era vizinho da estação do Iapar, que era muito próximo do seu Nonô Pereira, saudoso Manuel Henrique Pereira, né? Seu Nonô Pereira. E isso então ajudou, a gente trouxe os operadores e começamos a bater cabeça também para resolver essa questão. E aí foi por necessidade, não por opção, né? A adoção do plantio direto, mas bastante parecido, né? Nessa mesma fase de idade, né? E depois você lembra que o John Landers escreveu um fascículo de experiência, tem o seu DNA lá também, você contribuiu, eu também ajudei a contribuir, outras pessoas, Nilvo Altman, né? Márcio João Scaleia, um abraço para ele, que era da Monsanto. Eu estou lembrando aqui, Ricardo Merola, certo? E outras pessoas mais que contribuíram. Porque não tinha, né, fonte de informação. Então, o John Landers sabiamente escreveu um fascículo de experiência. E eu lembro bem, eu falei, John Landers, por que você fez em espiral? Porque dá para a pessoa abrir, né, na roça e olhar a página que ele quiser, né? Porque se fosse brochura, né, fica difícil segurar aberto, né? Então, que legal, João Celso. Eu queria que você falasse um pouquinho também, né? Quais os desafios que você enfrentou? Você já está contando aí, não tinha máquina, mas não tinha herbicida, né? Era uma fartura, fartava tudo, né? A gente só tinha vontade de fazer e a convicção que tinha que fazer. Mas conta um pouquinho para nós, né, os principais desafios que você enfrentou nesse início do trabalho com plantio direto. Vamos lá, Ronaldo. A matéria orgânica, você não enxerga a matéria orgânica, né? Sim. O processo erosivo, ele é muito mais visível, né? Então, mais imediato, né? Então, vamos lá, né? Como eu falei no início, como que eu posso
parar de perder matéria orgânica, vamos dizer, no primeiro momento. Aquela coisa que eu te falei, eu fiz um gráfico de 10 anos, nós perdemos 52% da matéria orgânica que eu tinha no solo quando abri o cerrado, sim, na média de todos os agricultores que eu atendia. Se era 2, caiu para 1. Na verdade, eu lembro dos números, era 3,2, 3,4, por aí, e isso baixou para 1,5, 1,7. Correto. Para 10 anos. Então, como? Então, eu comecei e tive a felicidade, né, por exemplo, do Ampessan e outros ali, eles aceitaram começar a incorporar a cultura do milho no processo. E, então, o resíduo de milho, ele é mais ou menos... Na rotação, né, João Celso? Então, naquela época era rotação, eu né? fazia um ano milho e um ano soja. Perfeito. E eles aceitavam e começaram, assumiram, né, esse compromisso, e o milho começou a dar resultado, a gente foi... E o milho, né, a bondade do milho, cada quilo de milho, de grão, me deixa 1 quilo de palha. Perfeito. Então, nesse joguinho, a gente começou a poder voltar, né, ao processo de, primeiro, parar de perder a matéria orgânica. Sim. E o tema de máquina, né, ele também nos deu bastante trabalho até chegar a máquina realmente, né, em condições. A primeira plantadeira, ela ainda, por isso, né, teve um menino lá, o Beto, que começou a inventar o sistema de corte. O primeiro era rígido. Então, imagina, nós tínhamos terraço e trabalhar com aquilo rígido assim, né, dentro do processo. A segunda máquina que ele adaptou, ele já pôs flexível, um movimento. Então, perfeito, começamos a poder trabalhar melhor. E tem uma coisa que me marcou muito, já no 3º, 4º ano que nós estava já no processo, o Beto um dia me chega e me fala assim, eu já vinha trabalhando um pouco alguns outros temas já mais na frente um pouco, associar uma cultura de serviço dentro do milho, que dava pelo tempo. Você fala, né, cultura de serviço, serviço, planta de cobertura, né, João Celso? Planta de cobertura, serviço agronômico. Perfeito. Né, para melhorar o tema do resíduo da palhada, né? Correto. Então, eu tive lá umas boas experiências. Aí um dia chega o Beto, diz, ô, João, eu vou derrubar os terraços. Digo, Beto, não. Né? Aí ele me disse assim, ô João Celso, eu faço o que tu quiser para o plantio direto, mas eu vou derrubar os terraços, então me deixa derrubar no primeiro talhão. Então, tiramos os terraços no primeiro talhão, e eu pedi assim, mas Beto, por quê? Tanto assim, né? Tão rápido e tal. Tão radical. Tão radical. Diz, não, o milho eu quero plantar em linha reta, ele me falou. Para colher, porque a colheita do milho, sim, era meio complicada. Então, né, veja, muita coisa contribuiu para a gente ir pouco a pouco, ir construindo, evoluindo. Perfeito. O que nós chamávamos plantio direto, né? Porque, sim, até então, um dos desafios era também como nós ia manejar a cobertura, que era invasora. Perfeito. Né? Quantos anos nós ficamos batendo cabeça, né? Plantio direto em cima de tudo que... Era a única coisa que nascia ou aguentava seca. Como diz o bom gauchês, em cima do inso. Em cima do inso, né? Então, esse também foi um grande desafio, né? Perfeito. Eu lembro muito, né? Eu fui bastante amigo, conhecido, eu tive a sorte de andar perto de algumas figuras muito, né? Gente que cientistas, vamos dizer assim, então tive, sim, esse privilégio. Um deles foi o Tadashi. Perfeito. E o Tadashi... Dr. Tadashi Hironori era fitopatologista da Embrapa Soja, né? Lá de Londrina. Então, exato, ele veio aqui quando deu cancro, por exemplo, ele nos visitou. E ali eu pude mostrar para ele que o cancro da soja era muito mais intenso em cima dos terraços que nós havíamos preparado, derrubado os terraços, do que onde havia... Onde ficou o solo nu, deu mais cancro de onde tinha palha cobrindo o solo. Sim, senhor. Então, aquilo para ele também foi... Opa! Então, nós temos que fazer um plantio direto de qualidade.
Então ele foi um crítico, mas um crítico positivo, assim, né? Perfeito. Vamos lá, vamos tirar a invasora. João Celso, não podemos esquecer que no começo do cancro da haste, assim como algumas outras doenças de solo, né, teve fitopatologista que indicou queimar a palhada, né? Incorporação profunda. Foi um equívoco, né? Incorporação profunda com arado aiveca, né? Era a palavra mais usada aí, né? Então, e nós que estávamos com essas experiências, por exemplo, eu tive uma experiência nobre, né, nesse sentido, porque eu tinha área, como eu plantava milho, eu plantava acompanhando terraço, e quando derrubamos, né, já na área completa, eu dividi a área em duas, então uma parte tinha milho, uma parte tinha soja, e os terraços mexidos, preparados. E foi isso. Então, vamos dizer assim, dou uma nota para o cancro, terra preparada, tanto milho como soja, 10. Não, 0 a colheita. E palhada de milho reduzindo, palhada de soja mais intenso. Então, assim, cobertura de solo foi o primeiro remédio para reduzir, né, a ação do cancro. Então, a gente começou a aprender também um par disso. E a necessidade, Ronaldo, de correr com as plantas de cobertura, né? Perfeito. Lembrando, João Celso, né, dessa questão de planta de cobertura, eu vou relembrar aqui um tempo, né, que a gente fez trabalho junto com o saudoso, né, Dr. Dirceu Gassen, que era o Dr. Coró, quando nos anos 1980 a gente teve uma incidência grande, né, de coró aqui na região do Cerrado. Sim. E você era o discípulo número 1, né, do Dirceu Gassen. Conta um pouco dessa história para nós aí, desse aprendizado, né, com o coró. Eu tenho, assim, depois eu vou complementar alguma coisa que está na memória, né, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. A gente também sofreu bastante, né, João Celso? Bem, aí, vamos lá, né, Ronaldo? Tem o inseto, né, o coró, que é filho de uns besouros. Aí são aquela jabuticaba que tem nas primeiras chuvas, né, que o pessoal chama, quando chega em outubro. Então, exatamente, né, tem 2 grupos aí, vamos dizer assim. Certo. Né? Tem um que em princípio é praga, comedor de raiz e tal, né? Uhum. E começou a surgir um segundo que a gente não conhecia, né? Que o hábito dele era diferente, ele era mais externo e tal. Eu lembro que em Goiânia, uma pessoa querida, né, da Embrapa, Arroz e feijão? Sete Lagoas. Sete Lagoas, milho e sorgo. Isso. Citou o botinos, né, que é o plantio direto, como praga. Correto. E aquilo me chamou a atenção. Eu estava vendo algumas coisas, né, desse inseto aí, né? Eu já cavuquei um pouco, eu vi a postura, palha na postura. Ele colocava ovo onde tinha palha. Fazia uma galeriazinha ali e colocava o ovo. A larva que nascia ali comia aquela palha no primeiro momento. Não atacava a raiz. Não atacava a raiz. Segundo momento, saía, terminava aquela comida, então ele começou a cavar uma galeria, cada um a sua galeria. E começou a comer palha. E levar a palha para dentro da galeria. Digo, esse inseto, é do bem. Esse é do bem. Né? Então, e como no meu caso lá, eu tinha bastante palha por causa do milho, então isso foi assim, foi multiplicando muito rápido, em poucos anos, houve populações aí de 30, 40 larvas por metro quadrado. Fez uma aração biológica. Um espetáculo. Então, eu né, com toda o carinho, vamos dizer, com o pessoal da ciência, comecei a defender que esse inseto ele era benéfico. Sim. Né? Nós não tinha atividade com minhoca, por exemplo, então ele virou a nossa minhoca. Com o Dirceu, né, ele conhecendo isso lá do sul, lá havia outro gênero, né? Sim. E então nós trouxemos o Dirceu aqui algumas vezes
e para complementar o coró da raiz, a gente também, né? O Dirceu foi um que, por exemplo, ele fazia postura onde havia umas manchas de braquiária, por exemplo. Sim, planta invasora, né? Planta invasora, tinha comida, Sim. fazia postura e depois comia a raiz da soja do milho. Acabava a raiz da braquiária e ele atacava da soja. Sim, senhor. Em manchas, em manchas. Em manchas. Aí o Dirceu vem e fala, planta braquiária em tudo. Pois é. E acabou o problema. Então, assim, né, tem muito interessante, mas voltando ao coró do Botinos, né, do plantio direto, ele chegou um momento de o cara, e agora vai... Esse cara vai comer essa palha tudo, de tanta larva que havia, né? Eu tinha uns dados, eu levantei uns números, e aí, todo bem da natureza, ele passou a virar um colapso, né? Começou a aparecer larvas, né? Foram infectadas por um fungo. Uhum. Então começou a cair a população. Cair a população. Certo. Então já estava perfurado o solo, eu já não tinha mais erosão, né? A água toda infiltrava, tinha solucionado o problema erosivo já há um par de tempo, né? Mas, assim, praticando os princípios que nos levavam ao que nós chamamos hoje de sistema, né, plantio direto. Ô, João Celso, né, você comentou aqui, na nossa conversa de aquecimento, dessa questão das galerias, né, que vai entrando matéria orgânica, essas galerias que ficam, né, do trabalho aí de aeração biológica do coró, mas também tem galerias que ficam do trabalho das raízes, né? A decomposição, a degradação do sistema radicular de plantas mais robustas, tipo feijão guandu, nabo forrageiro, né? E outras que ficam canais também que depois passam a ser preenchidos, né, com matéria orgânica. E você falou um termo que eu achei muito legal, nunca tinha ouvido falar, erosão interna no solo. Conta para nós um pouquinho disso aí. Erosão boa. Então, né, as coisas elas ocorrem, né, e a gente tem que entender e saber aproveitar as bondades, né? Isso aí é provocado pela bondade da água. A água, né, infiltra. Então, no processo de infiltrar, né, ele vai arrastando solo, em vez de levar para a lagoa, ele vai levando para dentro desse canal que ficou aberto, né? Vai levando palha, nutrientes, vegetal, nutriente, calcário, fósforo e tal, né? Então, pouco a pouco, né, essas galerias vão sendo preenchidas e veja, Ronaldo, se tu pega, te dá um número aí de uma raiz boa que tu falou, de um guandu, de uma crotalária, esses cultivos de serviço que nós estamos utilizando, se tu tem uma raiz aí da ordem de 1 metro, 1,5 metro de profundidade, e tu tem ela de um raio de 1 centímetro, para botar uma conta redonda, e se tu tem 60 plantas por metro quadrado, então tu vai ter mais ou menos canais por metro quadrado que tu pode armazenar 10 litros de água. Lá no futuro, ou na medida que o solo vai entrando nisso aí, se tu der densidade 1, tu vai ter 10 quilos de solo que eu levei para dentro das galerias. Num hectare são 100 toneladas, cara. Normalmente vai a matéria orgânica que retém água, né, João Celso? Senhor. Né, quando nós falamos matéria orgânica, matéria orgânica já, por isso eu falei antes, na matéria orgânica, assim, tu não enxerga. Mas o primeiro que vai ali é matéria vegetal, vamos dizer assim, para dizer a coisa mais bruta, né? A palha, o resíduo, que vai decompondo. Então, por isso que dá uma densidade baixa. E vai ajudar a reter água, então. Claro. E essa água vai ser usada para a produção. Sim, senhor. Faltar. E é uma água que lá na frente a gente pode entrar um pouco melhor nesse tema, né? Que para mim é o ponto-chave, né? do processo agrícola. Mas é uma água que, se tu tem um solo com densidade 1,
funciona tanto a infiltração como a capilaridade. Capilaridade. Subir a água. É o único elemento que sobe contra a força da natureza, sem esforço nenhum. Isso é uma dádiva. E vai atender a planta no momento que ela mais precisa, que é provavelmente enchimento de grão. Sim, senhor. Maravilha, João Celso, né? Vamos fazer uma paradinha aqui, né, para a gente tomar uma água, certo? Que você falou em água, deu até sede. Nessa secura que a gente está atravessando aqui, né, em Brasília, nesse período, né, de maio a outubro, aqui, né, o tempo fica seco igual língua de papagaio, né? Tá então, bom, Ronaldo, vamos lá. A gente faz uma paradinha aí para tomar uma água, tomar um café, né? E lembro que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, né, que é um fertilizante sedimentar marinho, rico em fósforo, rico em cálcio, rico em silício, né? Tem enxofre e tem micronutrientes. Então vai ajudar nesse processo aí de construir perfil de solo que você está falando, tão importante. E é uma fonte natural, brasileira, né, para a gente sair aí dessa confusão das brigas que estão acontecendo lá fora e que pode dificultar o nosso abastecimento de fertilizante, né? É o nosso caminho para a soberania na questão de fertilizante. A gente vai e volta já. Olá pessoal, sou o Ronaldo Trescente do podcast Pode Integrar das lives LPF. Estou em Liso Eduardo Magalhães, na Bahia, onde eu vim aqui apresentar o fertilizante Gefoscal. É um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes, um novo conceito em nutrição de plantas. É a construção de perfil de fertilidade, é a eficiência na entrega de 99% do fósforo, é rico em cálcio, enxofre e silício. Silício é resiliência, silício é resistência a pragas e doenças. É mais fertilidade, é mais rentabilidade, é mais economia e sustentabilidade. Olá pessoal, a gente está retomando aqui a nossa conversa nesse episódio, né, do podcast Pode Integrar. Sou Ronaldo Trescente e a gente está aqui com a presença do grande amigo, o colega João Celso Halber. Uma história de vida com plantio direto aqui na região de Brasília, mais especialmente, né, em Formosa, Goiás. Mas o João Celso também, além de nacional, né, ele se tornou internacional. Não é o time, não. Graças a Deus. Tá? Né, o conhecimento dele adquirido aqui no desenvolvimento, a consolidação do plantio direto, que hoje nós chamamos de sistema plantio direto, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o João Celso foi prestar consultoria, né, o seu conhecimento, e eu vou lembrar aqui, viu, João Celso, do nosso saudoso amigo Dirceu Gassen, né, que ele dizia que o conhecimento é o insumo mais importante da produtividade e da rentabilidade. Mas como é que então, né, o gauchinho lá de Itapera? De Itapera, rapaz, foi parar lá na Colômbia? Pô, Ronaldo, o pessoal da Colômbia, né, uma empresa de produtora de aves, eram importadores de matéria-prima, soja e milho, para fazer a ração. E esse pessoal, me parece que lá pelo ano 2000, tiveram uma crise de frango lá na Colômbia, e o Brasil mandou frango para a Colômbia. E chegou lá num valor brasileiro mais o frete. Correto. E um valor aí na ordem de 60% do valor que eles praticavam lá, pelo que o pessoal me contou. Então, o senhor veio para o Brasil, ver o que o Brasil tinha de diferente. E aqui encontrou agricultura. Então, tentaram fazer agricultura numa zona similar ao nosso Cerrado, por exemplo, assim, né? Uma zona chamada Altilhanura, Sabanas e tal, sabana úmida. Então, e no Brasil, quem sabe de agricultura, Embrapa. Foram na Embrapa. Correto. E a Embrapa comunicou que a Embrapa em si não atende uma empresa particular, né? Claro, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária,
Então a Embrapa citou, diz, ó, por que vocês não se aproximam da Fundação Cerrados? Correto. Aqui tem tal. Então esse pessoal conheço bem, que ajudei a criar a Fundação Cerrados. Então, né, eles foram buscar apoio na fundação com o Cláudio Braga. Sim. Conheceram o Cláudio Braga num evento nos Estados Unidos, depois o Oscar Strochon, né, da fundação. Da Produtiva hoje, Produtiva. Né? E esse pessoal, então, numa reunião dessas aí da fundação, eu trabalhava aí prestando serviço de validar variedades de soja, né? E então eles falaram desse projeto. Então eu citei que eles citaram para fazer uma visita, para conhecer lá. Eu falei, não, tudo bem, eu mando um técnico lá e tal. Mas aí o Cláudio disse, não, João, vai você, que o projeto lá é interessante, é um projeto integrado. Sim. Então fui conhecer a Colômbia e acabamos, né, fazendo uma parceria lá. Então levamos a agricultura para lá e levamos aí 3, 4 anos para mais ou menos entender um pouco o processo. Eu pedi que me deram uns 2 anos para entender, para aprender um pouco do solo, do ambiente. Sim. E foi o mesmo, né? A gente, segundo, terceiro ano, eu também já fui mudando as coisas, né? Já fui comprando plantadeira de plantio direto e fui fazendo as primeiras áreas lá em cima de braquiária, especialmente. E chocou demais também, né? O pessoal lá dava um susto, assim, né? Com a maneira, mas a gente já dominava e já tinha, né, uma bagagem aqui, né? E como te digo, né, o processo não para, a gente vai aprendendo mesmo, né? Então, foi por aí que eu acabei indo lá uma temporada. Perfeito. Os desafios também semelhantes ao que a gente enfrentou aqui, que você enfrentou no começo, parecidos também? Parecidos, né? Havia uma dificuldade, às vezes até... Eu tinha autonomia, né? Eu era Sim. diretor de agricultura como tal, então minha palavra valia mesmo Sim. na diretoria, mas teve momentos que... Eu lembro demais, né? Eu estava fazendo uma lavoura em cima de uma braquiária e foi um professor do Brasil lá, um professor ligado a outra área, a produção de leite e tal, e ele foi, né, como presidente da empresa, olhar aquilo. E ele levou um choque, né? Então ele até falou, né, para o presidente lá, que nunca tinha visto alguma coisa assim e tal. E eles começaram a cavucar dentro da braquiária para achar semente. Estava plantando, e eles não achavam. Então eu chamei um menino, né, até ele de origem indígena, que trabalhava comigo, me ajudando nos ensaios. Eu pedi para ele, Orlando, vai lá e me mostra as sementes, estão procurando sementes, não estão encontrando. Então, acalmaram, mas assim, né? E vamos dizer, no entorno também tem uns paradigmas ainda para a gente derrubar, vamos dizer assim, né? Lá é uma zona que chove bastante mais do que aqui, processo erosivo também muito grande. No princípio trabalha com solo mais úmido que aqui, então vai compactando com máquina. Trópico então, úmido lá. Tem umas dificuldades, né? Mas dentro do quadro, vamos dizer assim, né? A gente é necessário. Lá, para mim, devia ser até obrigatório, eu falo para ele, né? Fazer realmente Quantos milímetros chove por ano lá? 2.700. Nossa. Mais que o Mato Grosso, mais que o norte do Mato Grosso. É como se fosse o Pará, Exatamente. A região norte do Brasil. Então, né, tem que ter muito mais cuidado aí. Quanto mais protegido o solo, melhor. Né? E veja, Ronaldo, tem um dado que eu tenho dado daqui, mas lá eu fiz uma medição, porque eu estava atrás de algumas coisas, e eu vi que infiltra 20, 22 milímetros de chuva por hora. Isso é muito baixo. Então, essa chuva toda que a gente fala, perde 60%, 70%. E pode ter escorrimento, pode ter erosão. Tem. Tem. Então, assim, né, obrigatoriamente tem que trabalhar com solo protegido. Protegido. Cobertura. Muito bom. João Celso, você falou aí em paradigma, né?
e a gente já vai agora voltar aqui para o Brasil. Vamos. Certo? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, qual a sua opinião, né, como você vivenciou isso, o que você acha que isso ajudou a gente nessa mudança de paradigma de plantio direto para sistema plantio direto. Né? Eu estou, inclusive, com a camisa aqui, né, da federação da qual eu faço parte, que a gente mudou de plantio direto na palha. Isso também, né, foi um pouco difícil, foi uma luta, até a gente entender que palha é fundamental, mas a gente precisa enxergar um pouco mais do que só a palha. Nós precisamos ter uma percepção de sistema, né? Porque o sistema é mais amplo, o sistema é holístico, o sistema está enxergando a propriedade como um todo, não está enxergando só uma cultura que deixa ou não deixa palha, uma planta de serviço. Como que você percebe essa mudança de paradigma? Foi um desafio? Você acha positivo? Qual a sua opinião? Eu acho positivo e eu acho que tem espaço para acrescentar, para evoluir. Se tu olhar, Ronaldo, a nível de processo produtivo, nós temos 3 elementos fundamentais que sem nenhum deles não há agricultura, não há produção, e eles são pouco valorizados. Certo. Qual é o primeiro? Luz solar. É de graça. Perfeito. Está de grátis aí. O ano todo, praticamente, para nós aqui no Cerrado, exatamente, né, João Celso? O segundo, que é muito mal falado, é o CO2. Se eu não tenho CO2, eu não tenho fotossíntese. Perfeito. Com o sol. E o terceiro, que para mim é o elemento chave, água. Água. Então a gente tem, né, sem falar em irrigação, mas o sequeiro, esses 3 elementos eles são de grátis. E são os elementos chave na produtividade. Pegando o tema que tu me perguntou, falar em sistema, né, eu tenho muito claro que um adequado manejo da água poderia formar o 4º pilar da sustentabilidade do sistema. Vamos lembrar só que ausência ou mínimo revolvimento, rotação de culturas e cobertura permanente do solo. Cobertura permanente. Então, né, a gente foi evoluindo, né? Essa palavra sistema, ela realmente não termina aí. Daqui Sim. a pouco nós vamos entender que há outros elementos. Nós citamos alguma coisa aí, por exemplo, do processo erosivo, que pode ser positivo. Né? Isso dá um choque, mas né? Vamos lembrar que é processo erosivo interno no solo, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Né? Então, a possibilidade, né, de nós manejar melhor a água é muito necessário. Nós estamos numa zona em que a infiltração deve ser melhorada, né? Com a cobertura nós amortizamos a energia cinética, aquela coisa toda, né? Mas a partir dali vem o processo de infiltrar e armazenar. Então, se eu tenho um solo com uma densidade baixa, eu digo, nós podemos ter densidade até abaixo de 1. Imagina a quantidade de água que eu posso armazenar nisso aí. E o movimento da água, tanto descendente como ascendente, ele é limitado pela compactação ou pela densidade alta. Então, João nós Celso, temos um grande espaço para melhorar. Lá, antigamente, 8, 10 dias de sol, nós estávamos perdendo lavoura. Verdade. Perdendo uma parte da produtividade. E nós podemos passar por isso aí, realmente, né, reduzindo muitíssimo essas perdas aí que vem ocorrendo por falta de chuva. Muito bem. O professor Juca, né? Ele conduzia aí um trabalho na parceria da Federação com o Euroclima, Ministério da Agricultura, Embrapa e outros, né, de medição do carbono. E ele já, em março desse ano, ele já apresentou esses resultados, né? E agora, né, estão vindo novos resultados. E o ano que vem, João Celso, né, 2026, 20º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto e 3º Encontro Mundial. E o professor Juca está mostrando resultados, né, do quanto o plantio direto
bem manejado, bem conduzido, o sistema plantio direto pode armazenar de água que vai favorecer, né, a boa produtividade das lavouras e, inclusive, pode credenciar o produtor rural a receber por serviços ambientais como produção de água, né? Que você acha disso? Maravilhoso, maravilhoso. Dentro desse processo, né, se dá para sugerir, né, temas aí para serem abordados e que hoje não são muito comentados, e o Juca, professor Juca, é um outro pilar do sistema, né, por tudo que essa pessoa... De conhecimento, né, que ele tem, é um ícone, né? E a calmaria que ele tem, e a bondade de ensinar, né? Então, o tema da capilaridade da água, eu acho que é um tema que tem cientistas aí que dominam melhor essa matéria, porque a capilaridade ela é limitada, né, por esse processo da adensamento e compactação. Mas também tem outro fator que limita, que é romper os microporos. Perfeito. Então, quando as pessoas vão descompactar o solo, sim, né, normalmente com implemento mecânico, né, com exato, ferro, né, com subsolador, como disse o arado Barthes, e grade, né, como disse o Barthes, vamos descompactar os cérebros, né? Exatamente. Então, não romper com processo mecânico o microporo por onde a água se move para cima, né? É o que armazena a água e é onde ocorre a capilaridade. Então, se eu aplico um subsolador, eu estou rompendo aquilo ali. Perfeito. E a água chega até ali e não sobe. Perfeito. Então, assim, né, é um dado que... estudar melhor isso aí. Eu sou leigo, né, dentro desse quadro aí, mas seguramente nós temos cientistas que dominam essa matéria e eu acho que pode, né? Então, assim, para chegar no agricultor, e aí vamos reforçar novamente como que eu vou fazer um perfil com raízes. Na raiz eu trabalho 1 metro, 1,5 metros de profundidade ou mais. Na época da seca, a raiz vai buscar água. Sim. Então, estou criando uma condição primária para depois isso decompor e ser o canal de infiltrar água e levar solo para dentro desse canal aí. Enfim, é bonito, né, o tema, porque são desafios que vão ocorrer. O agricultor, ele vai aplicar porque isso vai dar maior rentabilidade. Ele não é obrigado a conhecer tecnicamente isso aí, mas sim, se ele perceber que dá resultado, especialmente quando falta água, né, porque o veranico vai ser a vida toda, então, mãos à obra. Né? Muito bom, João Celso, né? Eu vou lembrar aqui, fazer uma homenagem também a 2 pessoas. O Dr. Afonso Peixe Filho, lá do IAC, o Afonsão, né, e ao produtor Massage Sato, pai do Marcelino, avô do Leandro Sato, da Fazenda Maringá, ali perto do PADEF, né? O Afonso fala muito em construir ambientes produtivos, né? Vai nessa linha que você está falando. E o seu Massage Sato deu esse depoimento para nós. E lembro também aqui do Maurício Carvalho, né, do Ministério da Agricultura, que você conhece. No evento de 15 de abril, que é o Dia Nacional de Conservação do Solo, nós fizemos isso lá no CIA, na Conab, né, uma estrutura do Conab. O seu Massage Sato deu esse depoimento. Uma pessoa perguntou para ele: o que o senhor planta na fazenda? Ele falou: não planto nada, lá eu construo ambiente produtivo, eu posso plantar o que eu quiser. Né, isso me marcou muito, muito legal, num Dia Nacional de Conservação do Solo, 15 de abril. Mas eu vou perguntar uma coisa para você. Você falou em 3 elementos que eu acho muito relevantes, às vezes a gente esquece, não dá o valor: luz, CO2, água. Eu vou
sugerir que um outro elemento seja mais olhado com atenção, que está ligado à questão da água também. Oxigênio. Quando a gente compacta ou adensa o solo, falta oxigênio para as plantas, para as raízes, né? Então, fica aí a sugestão para a gente analisar também um pouco mais o oxigênio. Mas, João Celso, né? Nessa caminhada com plantio direto, toda a sua experiência, eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios para a implementação do plantio direto aqui nas propriedades rurais do Brasil, especialmente o cerrado, mas agora eu vou botar mais uma pimenta nesse molho, principalmente nas pequenas propriedades, né? O que está faltando? Porque o plantio direto avançou para grandes propriedades médias, né? As máquinas envolvidas, né? Os sistemas, planta de cobertura. E o pequeno produtor? Como é que está nesse processo? Pois a tua colocação é muito importante, né, Ronaldo? O tempo pode ser outro, mas vamos dizer, os pilares vão ser os mesmos, né? Então, pode que tenha dificuldade aí para implantar por máquina, por exemplo, né? Tu trabalhar com culturas, hortaliças, cultura, né, de frutas, de consumo, né? Aí a lei, vamos dizer, a lei, não dá para dizer lei, mas os princípios, os princípios, né, eles vão ser o mesmo. É uma questão de levar, né, o conhecimento. Acho que pode estar faltando, né, aproximar um pouco mais. A agricultura que nós praticamos, ela foi... tu lembra lá atrás, né? Tinha um par de gente que demorou para entrar nisso aí. Demorou porque tinha uma dificuldade, né? O plantio direto, se tu vai olhar na origem, ele nasceu antes do glifosato. Sim, verdade. Né? Então, assim, imagina a dificuldade daquele tempo de controlar a maleza, a invasora, né? Então, mas fez parte, né? Eu cito, né, esse produto porque teve um momento ali em que, vamos dizer assim, veja, teve uma colocação que, para mim, isso ocorreu na Colômbia. Eu contratei um argentino para ajudar na logística. Ele estava próximo do sistema da agricultura na Argentina. E eu lá, por uma questão de ter um mercado, questão... eu não plantava nem milho nem soja transgênica. Praticava plantio direto. O Matias, que é o argentino que estou te citando, ele chegou lá, ele levou um susto. Ele, João, para mim, plantio direto e transgenia... Irmão cianês. Cianês. E tu vem, tu me derruba esse conceito que eu tinha de pus Matias. Isso é o bonito, né, dos processos aí. Então, a gente pode fazer um par de coisas, né? Eu digo isso porque, possivelmente, dentro da pequena propriedade, está faltando chegar o ensinamento também, né? É a mesma coisa das pessoas que demoraram para... Voltando um pouco, nós terraceamos toda essa zona. Imagina o trabalho que deu, o processo de frear o processo erosivo. Tem até uma propriedade ali ainda com Murundum, que deixaram ali, não sei se é para tirar foto, qual é o motivo, mas veja, então, tudo que se fez. E agora, dificilmente tu vê área com terraço aí. Sim. Mas vamos dizer assim, né? Por quê? Porque nós melhoramos. E infiltração, né? Tem que terminar esse processo de infiltrar, ele tem que ser 100%. Né? Sim, perfeito. Muito bom, João Celso. Vou lembrar aqui, né, que você citou a questão de hortaliças, né? A EPAGRE, que é a empresa estadual de pesquisa, né, de Santa Catarina, já vem trabalhando bastante, a Embrapa também, né, hortaliças, com a questão do sistema plantio direto para hortaliças. Eu já fiz até uma live sobre isso,
E agora a gente está iniciando um projeto com a Fazenda Malunga, aqui em Brasília, a maior fazenda de produção de orgânicos, com o Joy Vale, o amigo, né, para sistema plantio direto de hortaliças orgânicas. Então, se o sistema orgânico não usa herbicida. Então, o desafio, felizmente, a gente já vem avançando bastante no Brasil, né, num sistema de plantio direto de hortaliças orgânicos, sem usar herbicida. Acho que à medida que a gente entender melhor esses processos, a lidar melhor com essas plantas de serviço, né, as plantas de cobertura, né, a gente vai conseguir superar esse desafio. Espero poder também contar com a sua experiência para esse trabalho. Se puder ajudar, com muito gosto. Muito bem. João Celso, eu queria perguntar para você, né, a gente está aí caminhando, já entramos no segundo semestre de 2025, e o Brasil está trazendo a COP30, né, no final do ano, aí, em novembro, em Belém, né? Qual a sua expectativa, pensando em plantio direto, sistema plantio direto, para a COP30? O que você espera que aconteça lá, que possa ajudar o produtor e ajudar o Brasil nessa relação dessa agricultura tropical, né, sustentável, que a gente está fazendo com plantio direto? Não só o plantio direto, né, sistema plantio direto, mas com integração, com plantas de serviço, né, com esse arcabouço de conhecimento que já existe na nossa agricultura tropical. Pô, Ronaldo, é necessário, né, que o planeta em si comece a valorizar, né, esses processos aí. Até um momento atrás, eu acho que a gente poderia começar a mensurar um pouco esses processos, tipo assim, energia gasta para produzir e energia produzida. Poderia ser um parâmetro para ser avaliado, dar um número para isso. Consumo de CO2, emissão de CO2. Olhar balanço. Consumo ou perda de matéria orgânica, ganho de matéria orgânica. Água. Né? Vamos criar um modelo em que pode ser remunerado. O Juca Sá, ele citou muito claro que hoje nós temos que criar políticas públicas que remunerem, que possa, né, o executor ser beneficiado. Ser beneficiado. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que vai irrigar. Então, ele tem uma entrada de água na fazenda e tem uma saída. E tem o aporte ele de água... Ele utiliza a água, né? Ele utiliza a água para produzir alimentos. Para irrigar. Sim. Mas, vamos dizer assim, aonde está a produção de água dele? É no campo... Aberto lá. Aberto lá. Então, se ele faz infiltrar aquela água que toda, recarrega os aquíferos, a nascente. Passa a ter um direito, né? Isso Perfeito. Tudo são coisas que se pode medir e resultar em remuneração, para incentivar, né? As boas práticas. As boas práticas. Que é o pagamento por serviços ambientais. Sim, senhor. E o planeta, ele vai entender o que o Brasil está fazendo de uma forma... Hoje, né, graças a Deus, a ciência já está mais próxima da gente no sistema, avaliando esses dados tudo, né? Por isso estou citando algumas coisas que podem, né, ser medidas pela ciência, para que, né, o país, vamos dizer, seja melhor reconhecido. Perfeito. Como um praticante de um processo agrícola com sustentabilidade, né? Essas palavras viraram um pouco modismo, né? Modismo, mas na verdade, né, tem que ter esse cunho aí. Muito bem, João Celso, né? Felizmente, né, a Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, nesse projeto com o Euroclima e Ministério da Agricultura e Embrapa, está trazendo esses resultados e mostrando, né, resultados científicos. Lembrando que o professor Juca é orientado do professor Ratan Lau, o Prêmio Nobel da Paz por Carbono, né? Então está trazendo em primeira mão, né, em condição tropical, esses resultados, comprovando que o sistema plantio direto tem uma série de benefícios, né?
tá isso posto aí, gravado num episódio, e o Juca vai trazer todas essas informações em 2026 aqui em Brasília, no 20º Encontro Nacional e 3º Encontro Mundial, estão todos convidados. João Celso, a gente já está, né, o relógio aqui da 8 bits, né, do Henrique, é ponteiro grande, né? Ele roda rápido. O tempo passa muito rápido, a prosa está boa e a gente já está caminhando para o final, né? Duas coisas ainda para perguntar para você, né? Que dica de temas relevantes para a gente trazer para o Encontro Nacional, Encontro Mundial de Plantio Direto, você pode sugerir para nós? Eu sugiro realmente o movimento capilar da água no solo. Mas você tem mais sugestões também? A gente estudar melhor compactação, por exemplo? Não, isso é maduro, né? Hoje nós compactar um solo é realmente uma prática completamente fora de moda, vamos dizer assim, né? Sim. Nós estamos há quanto tempo, né, se trabalha, se já tem soluções para o processo de compactar. Então, eu acho assim que quem está compactando, ele está fazendo uma prática muito errada, né? É um desserviço. É um desserviço. Agora, se tem que reforçar, bater mais forte, vamos, né? Há gente que domina esse tema, conhece, e trazer dados aí que de resposta produtiva, né? Porque sempre o resultado ele tem que ser esse, né? A compactação ela talvez, né, ela é pouco percebida quando está abundância de água. Mas no momento na escassez hídrica ela vai fazer a diferença. Aí ela faz uma diferença, né? Então esse coisa eu vi. Cara, no terceiro, quarto ano do plantio direto, a gente já começou a perceber. Eu tinha área, às vezes, que dividido por uma estrada, num lado estava aguentando a falta de chuva e no outro já estava murchando milho. Então, é movimento da água no solo, né? João Celso, e a parte de plantas de cobertura, manejo de mix, como é que você acha um assunto importante? É espetacular, né? E vamos dizer, parto do princípio que dentro da cultura do milho tem uma chance grande de associar culturas aí, para nós aproveitar o último período de água ali, né? Então, para ter essa cobertura permanente e cobertura viva, vamos dizer assim, para chegar na próxima chuva com o solo, com um cultivo de serviço implantado, porque se nós não puder... Veja, hoje nós estamos começando a repetir um pouco o monocultivo. Tu está plantando soja todo ano e tu está plantando milho todo ano. É a sucessão, né? Então, soja precoce e milho safrinha, todo ano. Aí eu estou começando a me queixar de nematóide. Cigarrinha. Cigarrinha, que está aí... Né? Então, assim, está nos faltando esse processo dessas plantas de serviço agronômico. No tempo da pandemia, eu fiz um pouco de experimentos, assim, a meu modo. Eu tenho tantas plantas de cobertura que podem ser utilizadas, né, no sistema, no processo. E se nós não puder fazer rotação de cultura, de resultado econômico, vamos fazer de cultura de serviço. Sim. Entende? Então, né, elas podem romper esses ciclos aí de enfermidades, de insetos, de pragas e aportar matéria vegetal, né? Porque esse é o ponto-chave aí. Nós temos que realmente ter uma produção de palha, como o professor Juca fala. E o John Landers, né? Lembra do John Landers? Palha, 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 rotação, rotação, rotação. As 6 palavras mágicas do plantio direto. Exatamente, né? Então, é verdade. Nós temos que produzir 15, 18 toneladas de massa seca aqui por ano. E para o processo ser positivo. Porque o dia que nós tiver 5%, 6% de matéria orgânica no solo, essas coisas mudam completamente, né? Especialmente a gente querendo trabalhar um perfil aí de 1 metro, 1,5 metro. Isso vai mudar completamente.
Nós vamos fazer uma lavoura muito mais econômica, nós vamos fazer uma lavoura muito mais produtiva. Mais resiliente. Mas, né, muito bem, muito bem. João Celso, né, eu vou aproveitar que você está falando e vou fazer homenagem para duas pessoas. Ademir Calegari, nosso professor Ademir Calegari, né? Grande estudioso e entendido das plantas de cobertura. Do IAPAR, né? Hoje aposentado, né, do IAPAR. Hoje IDR, né? Antigo IAPAR. E ao Laércio da Lavecchia, né? O nosso Laércio, agricultor. Sim, senhor. Né, que é o nosso grande marqueteiro, né, das plantas de serviço. Um abraço então para os dois que são grandes difusores, né, desse trabalho das plantas de serviço ou planta de cobertura. João Celso, né, a última questão para você. Nas considerações finais, quais conselhos você pode dar para quem quer começar o plantio direto ou mesmo melhorar a sua qualidade? Duas coisas. Quem vai começar, né? Que eu acho que tem pouca gente hoje para começar, mas tem ainda os pequenos produtores, né? Que podem estar precisando começar e realmente está, né? O pequeno produtor, e olha que são quase 5 milhões de pequenas propriedades no Brasil que ainda não tem acesso à inovação, não tem acesso ao plantio direto, uma série de dificuldades, principalmente máquinas, né? Conhecimento, máquina. Mas, e quem precisa melhorar a qualidade? Vamos lá, né? Quem tem que começar, uma coisa é importante, né? Que para nós ganhar tempo, você lembra que nós criamos associações, criamos os Clube Amigos da Terra. Clubes, né? Por quê? Porque eu ia lá e contava o que eu errei. E troca de experiência. Então ia encurtando o tempo. Eu fiz um par de coisas que pensei que ia dar certo e não deu. Então, né, vamos acelerar o processo. Então, tem que aproximar o pessoal que tem conhecimento desse pessoal aí. Né? Pesquisador, professor, extensionista, consultor. Nós tínhamos uma dificuldade tremenda lá no início e eu conheci o Juca. Sim. Imagina quanto tempo atrás isso. Eu conheci em Rio Verde, chamei o Juca, digo, Juca, cara, não pode dar um curso para nós em Formosa? Nós tínhamos a Associação dos Agrônomos. Ele, João, eu posso, agora, eu sou professor, então eu poderia sair sexta-feira à noite, trabalho sábado, trabalho domingo de manhã e tu me devolve. E assim a gente fez. Cara, nós ganhamos 10 anos com um ensinamento que ele nos trouxe. Pagamos e tal. E, inclusive, eu fiquei muito feliz porque ele me pediu quantos vão. Digo, 10. Então, ele me deu um valor, assim, por pessoa. Sim. Foram 30. Ele ganhou 3 vezes mais. E nós, né? Por isso, eu digo, eu reduzi muito o tempo de aprendizado. Agora, a segunda pergunta sua, ela tem muito que é verdadeira, né? Esse pessoal de melhorar é realmente olhar para um sistema. Querer incorporar essa palavra é muito nobre. Então, nós temos que entender que o sistema, ele exige um par de outras coisas do que nós estamos fazendo hoje, de simplesmente plantar sem revolver o solo. Então, exige, né, um processo de serviço agronômico aí que né, incorporar, de fato, né, essas plantas de cobertura, sistema radicular de bondade, botar nitrogênio no solo. Né? Quando tu falou do oxigênio, no ar que nós respiramos aqui, 80%, 78% é nitrogênio. Cara, e está ali na raiz, e a raiz não pode absorvê-lo. Eu acho que tem coisas que podem ser feitas e devem ser feitas porque o nitrogênio está ali. E nós não estamos sabendo aproveitar isso aí. Estamos usando nitrogênio químico aí, com custo alto, com as maldades que produz, e nós poderíamos estar produzindo nitrogênio sobrado. Entende? Então, maravilha. Por isso é bacana. Tem muita coisa por fazer, Ronaldo. E o pessoal, assim, dá valor. Vamos dar valor para essa sumidade que estão hoje colocando os dados científicos na parada. Hoje nós temos gente que está estudando isso aí, está divulgando. Né? Então, por isso, eu digo, né, esses alicerces aí do sistema, eles têm que ser valorizados mesmo.
Muito bem, por isso, né, ninguém pode perder o 20º Encontro Nacional de Sistema Plantio Direto e 3º Encontro Mundial, aqui em Brasília, Centro de Convenções Ulisses Guimarães, e a prática vai ser lá na região da Copadef, né? Que junto com outros atores vão estar organizando esse evento, junto com a Federação da Agricultura e Pecuária do DF, o Senar, né, sindicatos, a CNA, a OCB, Embrapa, Ministério da Agricultura, a ProSoja, a Abramilho, a Abrapa, Instituto Federal de Brasília, UPS e outros mais. Então, João Celso, está todo mundo convidado. Estou muito feliz, muito satisfeito, né? Muito obrigado pela sua contribuição, uma vida toda dedicada à sustentabilidade da nossa agricultura tropical. É isso, né? O tempo está esgotado, mas estou muito feliz. Eu gostaria de te cumprimentar. Parabéns pelo seu trabalho, né, João Celso? Obrigado pela oportunidade, né, Ronaldo? Estamos juntos nesses desafios, né? E como diz o nosso amigo Elvésio Matana Saturnino, né, que foi também da Associação de Plantio Direto e da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, vamos fazer desse limão uma limonada, né, João Celso? Grande abraço a todos, né, muito obrigado, e eu lembro que esse trabalho conta, né, sempre com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto, que é mais nutriente, João Celso. É quase um combo. Eu gosto de falar que é um combo, o pessoal, o Pierre, não gosta muito que fala que é um combo, que é o proprietário da empresa, Júlio, né, João, porque ele tem, né, fósforo, tem cálcio, tem enxofre, tem silício disponível, certo? Ele entrega 99% do fósforo, que aqui no Cerrado, né, João Celso, a gente põe fósforo para matar a fome do solo, né? Se ele for solúvel. Então a gente tem que usar outras fontes. E agora com plantio direto, com plantas de serviço, esse fósforo é disponibilizado para as plantas e a gente consegue então construir perfil, armazenar água, né, e enfrentar essas alterações climáticas aí com estresse térmico e hídrico. Então eu aposto muito e acredito nessas fontes alternativas de fertilizante nacional. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.